Clara Torres estava parada diante do altar, envolta em um vestido de noiva de alta costura que custava mais do que ela ganharia em vários anos de trabalho árduo. O tecido, um mar de seda e renda delicada, parecia zombar da sua realidade financeira. Ao seu lado, imponente e controlado, estava Arthur Monteiro, o bilionário mais cobiçado do país, herdeiro e comandante de um império empresarial que se estendia por todo o continente. Acabavam de pronunciar seus votos diante de centenas de convidados selecionados, a elite da nação reunida sob os vitrais centenários. Todos os presentes e os milhões que assistiam pela cobertura da imprensa acreditavam testemunhar uma história de amor de conto de fadas. O magnata recluso e a advogada inteligente e discreta. Ninguém ali, exceto os noivos, conhecia a verdade devastadora. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está nos vendo. Continuamos. Era um casamento arranjado. Um contrato de negócios com prazo de validade, arquitetado para um único propósito: salvar o império de Arthur. O controle total da empresa estava ameaçado por seu avô moribundo, Heitor Monteiro, o patriarca que se recusava a ceder o comando definitivo até que o neto assentasse a cabeça e se casasse. Clara, uma advogada competente, mas afogada em dívidas e desesperada para salvar a mãe doente, havia aceitado o acordo por uma quantia multimilionária. O sacerdote, com uma voz suave que ecoava pela nave silenciosa, perguntou a Arthur se ele aceitava Clara como sua legítima esposa. Ele respondeu sim, com uma voz firme, um tom de comando que ressoou pela catedral, não deixando espaço para dúvidas. Então ele se inclinou para ela. No momento em que seus lábios tocaram os dela para o beijo ritual, um toque breve, frio e ensaiado, ele sussurrou algo que ninguém mais ouviu. Palavras que não faziam parte do roteiro. Palavras que gelararam o sangue de Clara e mudaram absolutamente tudo. Nada será anulado. Você é minha agora, para sempre. 3 meses antes, Clara Torres estava no limite. Seu pequeno escritório de advocacia, espremido em um prédio comercial antigo no centro da cidade, estava se afogando em tinta vermelha. As contas se acumulavam na mesa, cada envelope uma nova fonte de ansiedade. Ela havia sonhado em defender os menos afortunados, em fazer a diferença, mas a realidade era um moedor de carne feito de aluguéis atrasados e clientes que não podiam pagar. Aos quase 30 anos, ela via seu castelo de ideais desmoronar, transformando-se em poeira. O verdadeiro terror, no entanto, não estava em seu balanço bancário. Estava a quilômetros dali, em um quarto de hospital silencioso. Sua mãe, sua única família, lutava contra uma doença agressiva. Os tratamentos convencionais haviam falhado e a única esperança era um tratamento experimental caríssimo, vindo do exterior, obviamente não coberto por nenhum plano de saúde. O custo era astronômico, o tipo de dinheiro que ela só via em filmes. Cada dia era uma contagem regressiva, uma batalha perdida contra o tempo e o dinheiro. Ela estava exausta, desesperada e disposta a fazer qualquer coisa. Então, o telefone tocou. Não era um número conhecido. A voz do outro lado era profissional, fria e direta. Representava o Grupo Monteiro. Eles queriam uma reunião. Com ela, pessoalmente. Clara franziu a testa. O Grupo Monteiro? O conglomerado gigantesco que dominava metade do PIB do país? Ela não tinha nenhuma ligação com eles. Achou que era um trote, talvez um golpe. Mas a voz mencionou detalhes sobre sua prática legal que não eram públicos. A curiosidade, misturada a um fio de esperança irracional, a fez aceitar. No dia seguinte, ela atravessou as portas de vidro imponentes da sede do Grupo Monteiro, um arranha-céu de aço e vidro no coração financeiro da capital. O lobby era do tamanho de um campo de futebol, revestido de mármore importado e arte moderna silenciosa. Ela se sentiu pequena, uma farsa em seu melhor terninho, que agora lhe parecia barato e desgastado. Um assistente a guiou até um elevador privativo que subiu em silêncio vertiginoso até um andar altíssimo. As portas se abriram diretamente em um escritório que parecia maior que seu apartamento inteiro. De um lado, uma parede de vidro oferecia uma vista de tirar o fôlego da capital inteira, como se a cidade fosse um tabuleiro de brinquedo. E atrás de uma mesa de mogno escuro, estava ele, Arthur Monteiro, em pessoa. Na casa dos 30, talvez perto dos 40, ele era ainda mais impressionante do que nas raras fotos das colunas sociais.
Terno feito sob medida que parecia costurado em seu corpo, ombros largos e uma presença que sugava o ar da sala. Seus olhos, de um tom âmbar surpreendente, avaliaram-na com uma intensidade clínica. Não havia calor neles, apenas análise. Ele não perdeu tempo com gentilezas. Dispensou o assistente com um aceno de cabeça e foi direto ao ponto, sua voz grave e controlada. Seu avô, Heitor Monteiro, o fundador do Império, estava com uma doença terminal. O patriarca, um homem de 80 e poucos anos, teimoso e apegado às tradições, se recusava a assinar a transferência final de controle do conglomerado. Heitor estava convencido de que Arthur era muito parecido com ele, implacável nos negócios, mas instável na vida pessoal. Ele não entregaria o legado de gerações a um playboy que não tinha família. Enquanto isso, o tio de Arthur, Ricardo Monteiro, vice-presidente da empresa, estava agindo nas sombras. Ricardo queria vender o grupo para um conglomerado estrangeiro, lucrar bilhões e destruir o que Heitor construiu. O relógio estava correndo. Heitor tinha meses, talvez semanas de vida. Ricardo estava pronto para dar o bote. Arthur precisava de uma esposa. Rápido. Ele estendeu um documento volumoso sobre a mesa. Eu preciso de uma esposa por 1 ano, ele disse sem emoção. Um casamento, aparências públicas, eventos sociais. Você interpretará o papel da esposa perfeita. Você deve convencer meu avô de que isso é real. Clara sentiu o estômago revirar. Isso é insano. Por que eu? Porque você é perfeita, disse Arthur, e não soou como um elogio. Você é advogada, entende de contratos. É inteligente, articulada, mas desconhecida. Ninguém duvidará de uma história de amor repentina. E, o mais importante, ele fez uma pausa, seus olhos âmbar fixos nos dela. Você está desesperada. Seu escritório está falido e sua mãe precisa de um tratamento que custa uma fortuna. Eu sei de tudo. Clara sentiu o rubor da humilhação subir pelo pescoço. Ele a havia investigado. O acordo é simples, continuou ele. 1 ano de casamento. Depois um divórcio discreto. Em troca, uma quantia multimilionária. Metade paga imediatamente em uma conta de sua escolha no exterior. O suficiente para salvar sua mãe e garantir seu futuro. A outra metade é ao final do contrato. Ele especificou os termos com a frieza de quem negocia ações. Viveremos na minha cobertura. Quartos separados, obviamente. Sem contato físico além do estritamente necessário para as aparências. Você será minha esposa em público, mas uma estranha em particular. Um contrato de negócios. Nada mais. Clara olhou para o contrato. 80 páginas. Frio, clínico, preciso. Cada cláusula detalhava sua performance, suas obrigações, as penalidades. Era degradante. Era a venda de sua vida, de sua dignidade. Mas então, ela pensou no rosto pálido de sua mãe no hospital. Pensou no sorriso fraco dela, na esperança que estava morrendo a cada dia. Aquele dinheiro não era para ela. Era para sua mãe. Com as mãos tremendo, ela pegou a caneta cara que ele lhe ofereceu. Eu aceito. Arthur Monteiro assinou abaixo dela sem demonstrar qualquer emoção. Ele então estendeu a mão, não como um noivo, mas como um parceiro de negócios fechando um acordo. Bem-vinda ao Grupo Monteiro, Sra. Torres. Ou devo dizer, futura Sra. Monteiro. No dia seguinte, uma soma substancial, mais dinheiro do que ela jamais vira, estava em sua conta. O tratamento de sua mãe começou horas depois. Os 2 meses seguintes foram um furacão. Clara foi arrancada de sua vida antiga e mergulhada em um mundo que não entendia. Sua identidade foi desmontada e reconstruída. Primeiro, veio a transformação. Uma equipe de estilistas, cabeleireiros e maquiadores desceu sobre ela. Seu guarda-roupa simples foi substituído por racks de roupas de grife que pareciam desconfortáveis e pretensiosas. Ela recebeu aulas intensivas de etiqueta, história da arte, vinhos e como sorrir para as câmeras. Aprendeu a história da família Monteiro, os nomes de todos os membros do conselho, os amigos e inimigos. Ela aprendeu a ser outra pessoa. Arthur supervisionava tudo com a mesma distância profissional. As conversas deles eram estritamente logísticas. O jantar de caridade é na quinta. Você usará o vestido azul. O carro a buscará às 7. Meu avô gosta de música clássica. Mencione isso. Lembre-se de tocar meu braço em público. Ele era sempre educado, mas impenetrável como uma muralha. Exatamente como o contrato estabelecia. Então, veio o encontro com Heitor Monteiro. Eles o visitaram na vasta casa de campo da família, nos arredores da capital. Clara estava nervosa, seu estômago em nós. Ela se sentia uma fraude, prestes a enganar um homem doente. Heitor estava em uma cadeira de rodas,
visivelmente frágil, mas seus olhos ainda possuíam uma faísca de aço, a mesma que ela via em Arthur. Ele a estudou em silêncio por um longo momento. Arthur foi impecável. Ele segurou a mão de Clara, apresentou-a com um calor que ela nunca tinha visto nele, contando uma história ensaiada sobre como eles se conheceram em uma galeria de arte e foi amor à primeira vista. Clara, sentindo-se a pior pessoa do mundo, desempenhou seu papel. Ela falou suavemente com Heitor, ouviu suas histórias sobre o início da empresa e, surpreendentemente, se viu gostando do velho. No final da visita, Heitor tomou a mão de Clara entre as suas, que eram finas como papel. Com lágrimas nos olhos, ele disse: "Meu rapaz, ele é um bom homem, mas muito fechado. Como eu. Você é luz, minha querida. Agora posso morrer em paz, sabendo que ele está em boas mãos." Clara sentiu uma pontada horrível de culpa. Aquele velho moribundo acreditava em uma mentira que ela estava ajudando a contar. Mas ela interpretou seu papel sorrindo gentilmente. Heitor Monteiro estava radiante. Ele anunciou que cederia o controle completo a Arthur logo após a cerimônia de casamento. O plano estava funcionando. Então chegou o dia do casamento. A catedral histórica foi alugada. Centenas de convidados. A imprensa do país inteiro acampada do lado de fora. Rosas brancas importadas cobriam cada superfície. Uma orquestra tocava suavemente. Tudo era perfeito, magnífico, opulento e completamente falso. Clara se olhou no espelho antes de entrar. Ela estava linda, uma estranha em um vestido de princesa. Mas seus olhos pareciam vazios. Era o seu casamento, o dia com que, ela supunha, toda garota sonhava, e era a maior mentira de sua vida. Ela caminhou pelo corredor. Arthur a esperava no altar, inacreditavelmente bonito em seu traje formal. Ele parecia calmo, como se estivesse presidindo uma reunião do conselho. Eles trocaram votos que haviam sido escritos por assessores de relações públicas, palavras lindas e poéticas que não significavam nada. Os anéis, pesados e frios, foram trocados. O sacerdote pronunciou as palavras rituais. E chegou o momento do beijo. Arthur se inclinou. Seus lábios se tocaram. Breve, apropriado, profissional. Mas enquanto ele se afastava, aquele sussurro roçou sua orelha, baixo demais para qualquer outra pessoa ouvir, mas claro como cristal para ela. Nada será anulado. Você é minha agora, para sempre. A recepção foi realizada em uma mansão histórica, um palácio alugado para a noite. Champanhe caro fluía como água, canapés exóticos circulavam, e uma orquestra sinfônica tocava valsas. Clara sorria, dançava, acenava. Ela interpretou o papel da noiva radiante à perfeição. Seu rosto doía de tanto sorrir, mas as palavras de Arthur ecoavam em sua mente, uma nota dissonante na sinfonia da farsa. Nada será anulado, para sempre. O que diabos isso significava? O contrato era claro, 1 ano. Era um documento legal. Ela era uma advogada. Ela sabia que ele não podia simplesmente rasgá-lo. Ou podia. Ela tentou cruzar o olhar dele durante a festa, mas ele a evitava. Ele era o noivo perfeito para os convidados, charmoso e atencioso, mas para ela, ele era uma caixa preta. Heitor Monteiro, o avô, assistia a tudo de sua cadeira de rodas, com uma felicidade que partia o coração de Clara. Ele havia confiado a ela, em um momento em que Arthur estava cumprimentando convidados, que aquele era o dia mais feliz de sua vida. Ela se sentiu ainda pior. A recepção durou até depois da meia-noite. Finalmente, os noivos se despediram sob uma chuva de pétalas de rosas e entraram no sedã de luxo preto que os esperava. O carro deslizou silenciosamente pelas ruas da capital em direção à cobertura de Arthur, no bairro mais nobre e exclusivo da cidade. Uma cobertura gigantesca com vista para o Parque Central, o apartamento mais caro da cidade. Durante todo o trajeto, Arthur olhou pela janela, seu rosto uma máscara na penumbra. O silêncio dentro do carro era pesado, tenso. O cheiro das flores do buquê de Clara parecia enjoativo. Ela não aguentou. O medo superou o roteiro. "O que você quis dizer?" ela perguntou, sua voz mais trêmula do que ela gostaria. "Na catedral, sobre a anulação." Arthur virou a cabeça lentamente. Na escuridão do carro, seus olhos âmbar pareciam brilhar, e pela primeira vez ela viu algo neles que não era indiferença. Era algo intenso, quase perigoso. Ele falou com a mesma calma controlada, mas agora parecia ameaçadora. As coisas mudaram, Clara. Ele explicou que seu tio Ricardo era mais esperto do que ele imaginava. De alguma forma, Ricardo havia descoberto o acordo.
Talvez um grampo, um informante. Ele não sabia, mas Ricardo tinha provas do contrato original. Ele estava preparando uma ação legal para apresentar ao conselho e a Heitor, provando a fraude. Se Ricardo conseguisse provar que o casamento era uma farsa, Heitor, mesmo em seu leito de morte, revogaria a transferência de controle. A empresa seria perdida. Ricardo a venderia ao conglomerado estrangeiro, e o legado de um século da família Monteiro seria destruído. Ele só pode provar a fraude, Arthur disse, sua voz baixa. Se o casamento terminar rapidamente, como o contrato original estipulava, um divórcio de 1 ano seria a confissão. Clara sentiu o sangue gelar. O que você está dizendo? Estou dizendo, ele olhou diretamente para ela, que se permanecermos casados, se parecermos autenticamente apaixonados, se construirmos uma vida, talvez, eventualmente, até tivermos filhos, Ricardo não poderá provar nada. Um casamento real anula qualquer contrato anterior. Clara entendeu. Ele não estava falando de 1 ano. Ele estava falando de mudar permanentemente os termos do acordo deles. Eu preparei um novo contrato, disse Arthur, como se estivesse discutindo o clima. Ele está esperando por nós na cobertura. Um novo contrato? Ela sussurrou horrorizada. 5 anos, no mínimo, disse ele, em vez de 1. E uma quantia transformadora em vez da quantia multimilionária original. 10 vezes mais. Clara ficou sem ar. A cifra era obscena. Se você aceitar, ele continuou implacável. O dinheiro continua fluindo para o tratamento da sua mãe, e você receberá a nova quantia ao final dos 5 anos. Se você recusar, ele fez uma pausa. Se você recusar, você viola os termos do nosso acordo original. E há uma cláusula, página 47, parágrafo 3, que me permite recuperar o adiantamento já entregue, com juros, em caso de quebra de confidencialidade ou falha em cumprir o objetivo principal da união, que é convencer meu avô. Sua mãe. Ele estava ameaçando sua mãe. Isso é chantagem, ela cuspiu, as palavras cheias de veneno. Arthur não negou. Ele apenas deu de ombros levemente. São negócios, Clara. Você assinou um contrato com cláusulas claras. Eu estou usando essas cláusulas. Pode ser frio, mas é perfeitamente legal. O carro parou. Eles haviam chegado. Subiram no elevador privativo em um silêncio mortal. Clara tremia de raiva e medo. 5 anos de sua vida. Uma década de sua juventude roubada por este homem. Os 10 milhões eram uma fortuna, mas valiam 5 anos de sua alma. O elevador se abriu na magnífica cobertura. A vista da capital iluminada era espetacular, mas parecia uma prisão de luxo. O design era perfeito, minimalista e frio. Frio como Arthur. Dona Elvira, a governanta, uma senhora de aparência gentil, os cumprimentou calorosamente, parabenizando-os pelo casamento. Clara mal conseguiu murmurar um agradecimento. A governanta se retirou discretamente. Arthur guiou Clara por um corredor silencioso até uma suíte magnífica. Seu quarto, ele disse. Pelos próximos 5 anos. Tudo estava pronto. Suas poucas posses, transferidas de seu antigo apartamento, pareciam patéticas no armário gigantesco. O banheiro era do tamanho de sua antiga sala, todo em mármore. A cama king size tinha vista para o Parque Central. Foi ali que Clara explodiu. A raiva, o medo e a humilhação do dia transbordaram. Você planejou isso. Ela gritou, jogando a pequena bolsa de noite no chão. Você planejou isso desde o início. O contrato de 1 ano foi só a isca. Arthur, para sua surpresa, balançou a cabeça. Eu não planejei a descoberta de Ricardo. Isso foi um revés inesperado. Mas eu me adapto às circunstâncias. É o que eu faço para sobreviver nos negócios. E é o que você fará agora. E o que você espera de mim nesses 5 anos? Ela perguntou, a voz embargada de lágrimas de raiva. Continuar interpretando a esposa perfeita? Exatamente, disse ele. E talvez depois de 1 ou 2 anos começarmos a pensar em um herdeiro para Heitor. Via fertilização in vitro, claro. Um herdeiro para solidificar a linhagem. Isso também será generosamente compensado no novo contrato. Clara sentiu as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, arruinando a maquiagem cara. Ela tinha sido enganada, manipulada e encurralada. Arthur se aproximou. Por um momento ela achou que ele fosse tocá-la, mas ele apenas lhe ofereceu um lenço de linho de seu bolso. Eu entendo que isso é difícil, ele disse, e sua voz era quase suave. Mas pense nisso. 5 anos passaram rapidamente. E então você estará livre, com dinheiro suficiente para viver 10 vidas sem nunca mais se preocupar com uma conta. Por quê? Ela soluçou. Por que a empresa é tão importante a ponto de você destruir a vida de uma mulher inocente para salvá-la?
Pela primeira vez, a máscara fria de Arthur Monteiro vacilou. Uma sombra de dor real passou por seus olhos. Meu pai morreu quando eu era criança, ele disse, sua voz baixa. Heitor me criou. Esta empresa não é apenas um negócio para mim. Não são apenas prédios e números. É o legado de 4 gerações da minha família. É o trabalho da vida do meu avô. Se Ricardo vender, tudo será destruído. Milhares de funcionários perderão seus empregos. Um século de história será apagado por um conglomerado estrangeiro que só se importa com o lucro do próximo trimestre. Clara viu, pela primeira vez, paixão real em seus olhos. Dor. Amor por algo além de dinheiro e poder. Ela percebeu que ele não era o monstro frio que ela pensava. Apenas um homem desesperado, usando as únicas armas que conhecia: dinheiro e contratos. Mas isso não mudava a situação dela. Ela ainda estava presa. Eu farei esses 5 anos serem o mais confortável possível para você, disse Arthur, recuperando a compostura. Dinheiro ilimitado, viagens, liberdade total desde que as aparências sejam mantidas. Eu não pedirei nada pessoal de você além do que for absolutamente necessário para o nosso objetivo. Ele caminhou em direção à porta. Parou no batente. O novo contrato estará na minha mesa amanhã de manhã. Você tem 24 horas para decidir. Aceitar 5 anos e a nova fortuna, ou recusar e perder tudo. Incluindo, ele fez uma pausa dolorosa, o tratamento da sua mãe. A porta se fechou suavemente atrás dele. Clara desabou na cama magnífica, seu caro vestido de noiva amarrotado sob ela, e chorou como se seu coração fosse quebrar. Clara assinou o novo contrato. Ela não tinha escolha. Sua mãe dependia disso. A vida de sua mãe contra 5 anos de sua própria vida. Não era uma escolha, era uma sentença. Ela tentou se convencer de que era apenas uma troca. 5 anos de sua juventude por uma segurança financeira perpétua e a saúde de sua mãe. Muitas pessoas faziam sacrifícios piores por muito menos. Ela repetia isso para si mesma todas as manhãs, como um mantra, enquanto olhava a vista deslumbrante de sua prisão dourada. Os primeiros meses foram estranhos e vazios. Clara e Arthur viviam na mesma cobertura gigantesca, mas levavam vidas completamente separadas. Eram como 2 fantasmas educados assombrando os mesmos corredores de mármore. Eles se encontravam para o café da manhã na vasta sala de jantar. Dona Elvira, a governanta, servia-os em silêncio. Eles discutiam a agenda do dia. Temos o baile da ópera na sexta, dizia Arthur, sem tirar os olhos do tablet financeiro. Tudo bem. Que horas o carro nos pega? Respondia Clara, mexendo em seu iogurte. 7. Use o colar que está no seu cofre. Aquele de esmeraldas. Meu avô gosta dele. Depois, cada um ia para seu lado. Arthur ia para seu império. Clara, que havia oficialmente fechado seu escritório de advocacia, montou um pequeno escritório em um dos quartos de hóspedes. Ela começou a aceitar consultas legais para o Bono Online, trabalhando secretamente para pequenas ONGs. Ela precisava de algo para manter sua mente sã, para lembrá-la de quem ela era antes de se tornar a Senhora Monteiro. À noite, quando não havia eventos sociais, eles jantavam juntos. Novamente, conversas educadas e distantes. O clima, a política, as notícias de negócios, como 2 colegas de trabalho bem educados dividindo um apartamento. Arthur nunca fazia perguntas pessoais. Ele nunca perguntou sobre sua mãe, sobre seus medos, sobre seus sonhos. E Clara também não perguntava. Ela mantinha suas barreiras tão altas quanto as dele. Era mais seguro assim. Os eventos sociais, no entanto, eram um universo à parte. Nesses momentos, a trégua fria era suspensa e a performance começava. Assim que saíam do elevador, Arthur se transformava. Ele pegava a mão dela, entrelaçando seus dedos. Ele a chamava de meu amor e querida, com uma voz suave e convincente. Ele a olhava com uma ternura fabricada que fazia os fotógrafos suspirarem. Clara, por sua vez, tornou-se uma atriz talentosa. Ela sorria para ele, apoiava a cabeça em seu ombro, tocava seu braço afetuosamente. Eles dançavam juntos, como se fossem os únicos no salão. Eles eram bons, muito bons. Ninguém duvidava. Heitor Monteiro, em suas visitas cada vez mais raras à medida que a doença avançava, estava extasiado. Ele havia cedido o controle completo da empresa a Arthur, como prometido, dias após o casamento. O império estava salvo. Ricardo, o tio, havia tentado sua ação legal. Mas, como Arthur previra, sem um divórcio iminente, suas alegações de fraude pareciam o desespero de um homem que havia perdido o poder.
O conselho apoiou Arthur. Tudo estava indo exatamente de acordo com o plano de Arthur. Mas então, algo inesperado começou a acontecer. Pequenas rachaduras começaram a aparecer na fachada gelada de Arthur. Um dia, enquanto tomavam café da manhã em silêncio, ele ergueu os olhos do tablet e perguntou: "Qual é o seu filme favorito?" Clara ficou tão surpresa que engasgou com o café. "O quê?" "Seu filme favorito", ele repetiu, parecendo quase sem graça. "Só curiosidade." Era uma informação completamente inútil para manter as aparências. Era uma pergunta pessoal. Outra vez, ela estava trabalhando até tarde em seu escritório improvisado, frustrada com um caso legal complicado para uma de suas ONGs. Arthur bateu em sua porta. Ele sempre batia. Ela pensou que era para lembrá-la de algum evento. Em vez disso, ele entrou, olhou por cima do ombro dela para os documentos legais e disse: "Você deveria verificar a jurisprudência do caso X contra Imers de alguns anos atrás. Pode haver um precedente aí." Ele havia lhe dado a resposta. Ele estava prestando atenção ao que ela fazia. A mudança mais estranha ocorreu algumas semanas depois. Clara pegou uma gripe forte, daquelas que derrubam. Ela estava de cama, sentindo-se péssima e sozinha na suíte gigantesca. Dona Elvira cuidava dela, mas Clara sentia falta da mãe. Naquela tarde, ela acordou de um sono febril e encontrou Arthur sentado em uma poltrona no canto do quarto, lendo relatórios. O que você está fazendo aqui?" Ela murmurou a voz rouca. "Você não tem aquela reunião importante com os investidores internacionais?" "Eu cancelei", ele disse simplesmente, sem desviar o olhar dos papéis. "Não é apropriado deixar minha esposa doente sozinha." Mas ele ficou o resto da tarde, em silêncio, apenas ali. E de alguma forma a presença dele era reconfortante. Eram coisas pequenas, pequenas falhas em sua programação, mas Clara as notava. E ela também notava suas próprias reações. Ela se pegou esperando pelo café da manhã, ansiosa por aquelas migalhas de interação. Ela se pegou observando-o quando ele não estava olhando. O jeito como ele franzia a testa quando estava concentrado, como tamborilava os dedos na mesa quando estava pensando, como ele gostava do café, preto, 2 açúcares. Ela estava vendo o homem por trás do contrato. E isso era perigoso. Uma noite, cerca de 3 meses após o casamento, eles voltaram de uma gala de caridade. Tinha sido uma noite longa e exaustiva de sorrisos falsos e conversas vazias. Clara, que normalmente mal bebia, havia tomado 2 taças de champanhe a mais do que deveria. Ela estava se sentindo leve, um pouco tonta. No elevador privativo, subindo para a cobertura, ela começou a rir de algo bobo que um político tinha dito. Arthur olhou para ela e, em vez da máscara de indiferença, havia um pequeno sorriso em seus lábios. Um sorriso verdadeiro que alcançava seus olhos âmbar. "O que foi?" ela perguntou, ainda rindo. "Nada", ele disse, a voz suave. "Você fica diferente depois de beber." Quando as portas do elevador se abriram, Clara tropeçou em seus próprios saltos altos. "Opa!" Arthur foi rápido. Ele a segurou pela cintura para que ela não caísse. De repente, eles estavam parados no meio do foyer silencioso, muito próximos, mais próximos do que jamais estiveram sem um público. Clara podia sentir o calor que emanava dele, o cheiro sutil de seu perfume caro misturado com algo que era unicamente dele. Ela podia ver as pequenas manchas douradas em suas íris. O ar entre eles ficou pesado, elétrico. O champanhe a tornou corajosa, ou talvez estúpida. Sem pensar, sem analisar, agindo por um impulso que ela não entendia, Clara ficou na ponta dos pés e o beijou. Não foi um beijo de atuação para as câmeras. Não foi o toque frio da catedral. Foi um beijo verdadeiro, suave, exploratório, hesitante, mas cheio de algo que se parecia perigosamente com desejo real. Por um momento, Arthur ficou tenso, surpreso. Clara entrou em pânico, percebendo o que tinha feito, e começou a se afastar. "Mas então", ele respondeu. Suas mãos, que ainda estavam em sua cintura, apertaram-na, puxando-a para mais perto, eliminando todo o espaço entre eles. O beijo se aprofundou instantaneamente, passando de hesitante para faminto. Tornou-se apaixonado, desesperado, como se fosse algo que ambos quisessem há meses, mas não ousassem admitir. Clara sentiu seu coração disparar. Sua cabeça girava, e desta vez não era por causa do champanhe. Ela passou os dedos pelo cabelo dele, e ele gemeu baixo contra sua boca. Então,
tão subitamente quanto começou, Arthur a afastou. Ele deu um passo para trás, quebrando o contato. Seus olhos estavam escuros, perturbados. Sua respiração estava pesada. Isso não foi uma boa ideia, ele disse a voz rouca. Clara, sentindo o rubor da humilhação inundar seu rosto, cruzou os braços. Arthur, foi o champanhe. Ele a cortou, recompondo-se e endireitando o paletó. A máscara fria estava de volta no lugar, embora um pouco rachada. Isso alterou seu julgamento. Devemos manter nossos limites profissionais. Clara, está no contrato. O contrato. Aquela palavra foi como um balde de água gelada. Claro, o contrato. Clara sentiu-se humilhada, rejeitada, estúpida. Desculpe, ela murmurou sem conseguir olhar para ele. Você tem razão. Foi o champanhe. Não vai acontecer de novo. Ela praticamente correu para a segurança de sua suíte, trancando a porta atrás de si. Ela se despiu do vestido caro, deixando-o cair no chão como um traje de palhaço. Ela se amaldiçoou por ter sido tão tola. Arthur não sentia nada por ela. Ela era uma transação comercial, um ativo que ele havia adquirido. Ela precisava se lembrar disso. Mas naquela noite, deitada em sua cama luxuosa, ela não conseguia parar de pensar naquele beijo, no jeito como ele a segurou, no som que ele fez. E ela percebeu algo absolutamente aterrorizante. Ela estava se apaixonando por seu falso marido. Ela estava se apaixonando pelo homem que a havia chantageado, que a havia preso em um contrato de 5 anos, que a via como uma obrigação. Ela estava se apaixonando por Arthur Monteiro. E isso era a pior coisa que poderia ter acontecido. Depois do beijo, tudo mudou entre eles. O ar na cobertura, que antes era frio e vazio, agora estava carregado de uma tensão elétrica e palpável. Eles se tornaram ainda mais cautelosos um com o outro. As conversas no café da manhã ficaram mais curtas, mais formais. Eles mantinham uma distância física cuidadosa, como se tivessem medo de que uma proximidade acidental pudesse causar outra explosão. Clara tentou desesperadamente reprimir seus sentimentos. Ela mergulhou no trabalho pro bono, aceitando mais casos do que podia suportar. Passava mais tempo com a mãe, que, graças ao tratamento experimental, estava mostrando sinais notáveis de melhora. Ela evitava Arthur o máximo possível, mas ela não podia evitar os eventos sociais. E agora, interpretar o casal apaixonado era uma tortura. Cada toque ensaiado parecia queimar sua pele. Cada olhar amoroso que ele lhe dava em público parecia uma zombaria de seus sentimentos reais. Cada palavra doce que ela tinha que dizer a ele na frente dos outros parecia um veneno em sua própria boca, porque ela desejava mais do que tudo que fosse real. 6 meses após o casamento, Heitor Monteiro organizou um jantar íntimo na casa de campo da família. Ele parecia visivelmente mais fraco. O câncer estava avançando rapidamente e o tratamento era apenas paliativo. Durante o jantar, depois de observar Clara e Arthur, que estavam em plena performance trocando sorrisos e toques gentis, Heitor bateu levemente na taça com um talher. Eu só quero dizer, ele começou, a voz frágil, que ver vocês dois tão felizes é a minha alegria final, mas... Ele olhou para Arthur. Um império precisa de um futuro, e eu espero poder segurar meu bisneto em meus braços antes de partir. Eu quero conhecer o próximo herdeiro Monteiro. Clara sentiu o peso daquelas palavras como uma pedra. O herdeiro. A cláusula do contrato que ela estava tentando desesperadamente esquecer. No carro, na volta para a capital, o silêncio era insuportável. Foi Arthur quem o quebrou. Sobre o que meu avô disse, ele começou olhando para a frente, para a estrada escura. Ele talvez tenha apenas alguns meses. Precisamos começar a pensar sobre a cláusula do filho. Clara sentiu lágrimas de raiva e tristeza arderem em seus olhos. A ideia de ter um filho via inseminação artificial, um filho de laboratório, sem amor, apenas para cumprir um contrato, era nauseante. Podemos esperar? Ela perguntou a voz baixa. Só mais um pouco. Arthur olhou para ela. Ela esperava que ele a pressionasse, que falasse sobre obrigações contratuais. Mas em vez disso, ele apenas assentiu lentamente. Podemos esperar. 2 semanas depois, Clara descobriu algo que mudou tudo de novo. Ela estava trabalhando tarde em seu escritório, revisando um caso. Ela precisava de um grampeador e lembrou que o seu havia quebrado. Pensou que talvez houvesse um no escritório de Arthur, que ficava do outro lado da cobertura e que ela raramente entrava. Ela entrou na ponta dos pés.
O escritório dele era como ele: grande, organizado, impecável e frio. Ela abriu as gavetas da mesa dele, procurando por material de escritório. Na última gaveta, debaixo de algumas pastas, ela encontrou uma pasta de couro vermelho escuro marcada apenas com o nome dela: Clara Torres. Não era o contrato, era algo diferente. A curiosidade a venceu. Ela abriu. Era um relatório, um dossiê completo, uma investigação particular que ele havia feito sobre ela antes de sua primeira reunião. Detalhes de sua vida inteira estavam ali. Suas notas na faculdade, seus empregos anteriores, suas amizades, suas dívidas, a investigação sobre a doença de sua mãe. Mas o que chocou Clara não foram os dados. Foram as notas manuscritas de Arthur nas margens. Ao lado de sua foto de formatura, ele havia escrito: inteligência notável, olhar direto. Ao lado das notas sobre as dívidas que ela acumulou tentando salvar seu escritório, ele escreveu: tenta salvar causas perdidas, teimosa. Ao lado dos detalhes sobre sua mãe e como Clara havia esgotado todas as suas economias para cuidar dela, ele havia escrito: lealdade familiar admirável. E então, no final da última página, uma nota mais longa, datada do dia seguinte ao primeiro encontro deles no escritório dele. Ela é perigosa para mim. Real demais. Assinou o contrato, mas seus olhos... Ela não é como as outras. Preciso manter distância absoluta. É apenas um contrato. Não posso permitir sentimentos. Não posso cometer o mesmo erro do meu pai. Clara ouviu um som. Arthur estava parado na porta, observando-a. Ele viu a pasta aberta em suas mãos. Seus olhos se arregalaram levemente. E ele ficou congelado. Eles permaneceram ali, em silêncio, apenas se olhando. O único som era o da chuva batendo contra a parede de vidro da cobertura. Então, Arthur entrou lentamente e fechou a porta atrás de si. Ele não negou. Não gritou. Ele apenas suspirou, um suspiro profundo e cansado. Eu sempre faço investigações completas sobre qualquer pessoa com quem fecho um negócio. Clara balançou a cabeça segurando as páginas. Isso não são notas de negócios, Arthur. Perigosa para mim? Real demais? O que isso significa? Arthur permaneceu em silêncio, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Ele parecia pela primeira vez vulnerável. O que isso significa, Arthur? Ela insistiu, dando um passo em direção a ele. Ele se sentou na beira de sua própria mesa, a máscara fria finalmente caindo, revelando o homem exausto por baixo. Eu menti para você, ele disse, sua voz baixa. Sobre o quê? O contrato, o tio? Não, sobre meus sentimentos. Ele olhou para ela, e seus olhos âmbar estavam cheios de uma emoção crua que ela nunca tinha visto. Quando eu te conheci naquele primeiro dia, eu fui imediatamente atraído por você. Não apenas fisicamente, pelo que você era. Sua inteligência, sua força, sua compaixão, mesmo estando quebrada. Isso me aterrorizou. Ele se levantou e começou a andar pela sala. Eu passei a minha vida inteira construindo muros, Clara. Aprendi a não deixar ninguém entrar. Depois que meu pai morreu, ele era um homem bom, mas movido pela paixão. E isso o destruiu. Heitor me ensinou que o amor te torna vulnerável. E vulnerabilidade nos negócios significa fracasso. Então eu parei de amar. Ele parou na frente da janela, olhando a tempestade lá fora. Mas você atravessou todos os meus muros sem nem tentar. O contrato era para ser simples, frio. Mas você não era fria. Você era real. Ele se virou para ela. O beijo. Naquela noite, ele me destruiu, porque eu percebi que não era apenas atração. Eu estava me apaixonando por você. Pela minha esposa contratada, a ironia é dolorosa e aterrorizante. Então eu me afastei. Eu usei o contrato como um escudo. Eu tinha que manter você longe. Porque a cada dia que passava ficava mais difícil. Clara ouvia, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Tudo o que ela pensava, tudo o que ela sentia. Ele também sentia. Por que você não me disse nada? Ela sussurrou. Arthur riu, um som amargo e sem alegria. E dizer o quê? Clara, eu te prendi em um contrato de 5 anos porque eu precisava de você para salvar minha empresa. Mas, ops, agora eu me apaixonei por você? Como eu poderia saber se você sentiria o mesmo? Você provavelmente me odeia, com toda a razão. Clara deu um passo em direção a ele. Depois outro. Seu coração estava na garganta. Eu não te odeio, Arthur, ela disse suavemente. Ele a observou, cauteloso. Na verdade, ela continuou, parando a apenas um passo dele,
É exatamente o contrário. Eu também me apaixonei por você, contra toda a lógica, contra a minha vontade. Eu me apaixonei pelo homem que me chantageou. Arthur a encarou, incrédulo, como se ela tivesse falado em outra língua. Clara, é verdade, ela disse, sentindo as lágrimas brotarem, mas desta vez não eram de raiva. Lentamente, como se tivesse medo de que ela fosse uma miragem, ele se levantou. Ele se aproximou. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, seus dedos roçando sua bochecha. Você não está mentindo? Ele sussurrou, sua voz embargada. Eu não estou mentindo, ela respondeu. Ele procurou em seus olhos por qualquer sinal de mentira. Encontrou apenas a verdade. E então ele a beijou. Foi um beijo completamente diferente dos outros. Não foi o toque frio da catedral, nem o beijo faminto e confuso daquela noite. Foi um beijo cheio de emoções reais. Um beijo de confissão, de alívio, de perdão. Foi o primeiro beijo de verdade deles. As semanas que se seguiram àquela noite na biblioteca foram as mais felizes da vida de Clara. Foi como se o mundo, que antes era cinzento e contratual, de repente ganhasse cores vibrantes. Arthur e ela pararam de fingir. Eles pararam de se esconder atrás das cláusulas e dos quartos separados. A transformação em Arthur foi a mais profunda. O magnata frio e distante desapareceu, dando lugar a um homem atento, carinhoso e surpreendentemente romântico. Ele começou a cancelar reuniões no final do dia apenas para passar tempo com ela. Ele a levou para conhecer a capital de uma maneira que ela nunca tinha visto. Não os salões de gala e os eventos de caridade, mas os pequenos restaurantes escondidos que ele amava, os parques ao pôr do sol, as livrarias antigas. Eles fizeram viagens de fim de semana para a casa de praia da família, uma vila deslumbrante no litoral. Eles caminharam na areia, conversaram por horas e pela primeira vez, realmente se conheceram. Arthur lhe falou sobre sua infância solitária após a morte do pai, sobre a pressão constante de Heitor, sobre seu medo de falhar com o legado da família, sobre seus sonhos secretos de um dia ser apenas um homem e não um império. E Clara falou para ele sobre sua mãe, sobre sua paixão pela justiça, sobre seus medos, sobre como ela se sentiu perdida antes de ele aparecer. Fisicamente, a relação deles também mudou, tornando-se algo real e profundo. Uma noite, algumas semanas após a confissão, foi Arthur quem bateu na porta da suíte de Clara. Ela abriu, vestida com seu pijama. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse, parecendo estranhamente nervoso. Claro, Você gostaria de dormir no meu quarto esta noite? Ele se apressou em acrescentar. Não por razões contratuais. Não por um herdeiro. Mas porque eu quero acordar ao seu lado. De verdade. Clara sorriu. Um sorriso genuíno e cheio de amor. Eu adoraria. Naquela noite, eles cruzaram a última barreira entre eles. Fizeram amor com uma ternura e paixão que nenhum dos dois jamais havia experimentado. Um ato que selava não um contrato, mas uma promessa. Na manhã seguinte, Clara acordou nos braços de Arthur, observando o sol nascer sobre a capital, iluminando a cidade que não era mais sua prisão, mas sua casa. Ela nunca havia se sentido tão feliz, tão completa. Arthur a beijou suavemente. Eu te amo, Clara Monteiro. Ele sussurrou contra seus lábios. Eu te amo de verdade. Eu quero que isso seja real. Sem mais contratos, sem mais mentiras. Apenas nós dois. Clara aceitou, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Naquele mesmo dia, em um ato simbólico, eles pegaram o contrato de 5 anos, o documento que a havia aprisionado, e o rasgaram em pedaços. Eles decidiram começar de novo, ter um casamento verdadeiro, baseado no amor que haviam encontrado no lugar mais improvável. Mas a felicidade, eles logo descobririam, é muitas vezes um interlúdio frágil. 2 dias depois, Ricardo Monteiro reapareceu. E desta vez, ele tinha sua prova. Ou melhor, ele a havia criado. Ele apresentou aos meios de comunicação do país uma gravação de áudio. Era uma conversa, aparentemente entre Arthur e seu principal advogado, discutindo o contrato matrimonial original, o de 1 ano. A gravação era clara. Nela, a voz de Arthur, ou uma imitação digital perfeita dela, admitia que o casamento era arranjado, uma fraude total para enganar Heitor. O escândalo explodiu. A mídia enlouqueceu. O magnata e seu casamento falso. A pobre advogada pega em uma rede de mentiras.
Manipulação bilionária. Estava em todos os canais de notícias, em todas as capas de jornais e portais de fofoca. A ação do Grupo Monteiro despencou. A confiança do mercado, abalada. Clientes importantes começaram a cancelar contratos. O império que Arthur lutou tanto para proteger estava começando a ruir. Mas o pior golpe ainda estava por vir. Heitor Monteiro viu tudo. De sua cama de hospital, onde agora estava permanentemente, ele assistiu ao noticiário. Ele viu o rosto do neto que amava, ouviu a voz gravada admitindo a mentira. Ele entendeu que sua felicidade, sua alegria final, era uma farsa. O velho homem teve um infarto maciço. Os médicos disseram que o choque havia sido forte demais para seu coração já frágil. Arthur correu para o hospital, mas chegou tarde demais. Heitor estava inconsciente, ligado a máquinas que respiravam por ele. Os médicos disseram que era uma questão de horas. Arthur sentou-se ao lado da cama de seu avô, segurando sua mão enrugada, chorando, pedindo perdão por mentiras que Heitor não podia mais ouvir. Clara chegou logo depois. Encontrou Arthur completamente destruído. Ele estava quebrado. Tudo pelo que ele havia lutado estava desmoronando. A empresa, seu avô, sua reputação, tudo. Ricardo estava usando o escândalo para convocar uma reunião de emergência do conselho. Com Arthur desacreditado e Heitor incapacitado, Ricardo tinha os votos para destituir Arthur e assumir o controle. Ele venderia a empresa ao conglomerado estrangeiro antes mesmo que o luto de Arthur começasse. O século de história dos Monteiro estava prestes a ser destruído. Clara segurou Arthur enquanto ele chorava. Ela sentia a dor do homem que amava. E ela sabia que precisava fazer alguma coisa. Ela ainda não sabia o quê, mas ela encontraria uma maneira de consertar isso. Porque era isso que o amor real significava. Não era um contrato, não era uma transação. Era o desejo de sacrificar tudo pela pessoa que você ama. Heitor Monteiro morreu na manhã seguinte ao nascer do sol. Morreu pacificamente com Arthur ainda segurando sua mão. Em um breve momento de lucidez, horas antes, ele havia apertado a mão de Arthur. Suas últimas palavras foram um perdão murmurado. Embora Arthur não soubesse se o avô o perdoava pela mentira ou apenas o libertava da culpa. Arthur chorou. Não apenas pela morte do homem que o criou, mas pela traição que Heitor experimentou em seus últimos dias. Os funerais foram massivos. A elite da capital e funcionários de longa data prestaram homenagem ao lendário fundador do Grupo Monteiro. Mas o luto foi ofuscado pela reunião de emergência do conselho, marcada por Ricardo para o dia seguinte ao enterro. Ricardo estava sedento por poder, pressionando pela destituição imediata de Arthur e pela aprovação da venda da empresa. Mas enquanto Arthur estava de luto, Clara estava trabalhando. Desde a explosão do escândalo, ela havia feito algo que Arthur, com todo o seu poder, nunca pensou em fazer. Ela havia investigado Ricardo, não como uma bilionária, mas como a advogada faminta e meticulosa que ela sempre foi. Ela usou parte dos fundos que Arthur lhe dera, não para roupas de grife, mas para contratar os melhores investigadores particulares do país. Ela passou noites em claro, sem dormir, vasculhando registros, seguindo rastros de dinheiro, conectando pontos. E ela havia encontrado algo devastador. No dia da reunião, a sala do conselho estava tensa. Ricardo estava no comando, apresentando gráficos que mostravam a queda das ações, citando a crise moral causada pela liderança de Arthur. Arthur estava sentado em seu lugar, parecendo um fantasma, ainda consumido pela dor, mal ouvindo. E assim, Ricardo concluiu, peço um voto de não confiança e a remoção imediata de Arthur Monteiro da presidência. Eu não teria tanta certeza. A voz de Clara ecoou pela sala silenciosa. Todas as cabeças se viraram. Ela havia entrado sem ser anunciada, vestida não com roupas de luto, mas com um terninho de negócios afiado. O que ela está fazendo aqui? Ricardo protestou furioso. Esta é uma reunião fechada do conselho. Segurança! Deixa falar, disse Arthur, sua voz baixa, mas ainda com um toque de comando. Ele olhou para Clara, vendo uma força em seus olhos que ele não via há dias. Clara caminhou até a longa mesa de mogno e colocou uma pasta grossa sobre ela. Não uma, mas várias. Enquanto o Sr. Ricardo Monteiro estava ocupado difamando meu marido, ela começou, sua voz clara e forte. Ele estava um pouco ocupado demais para cobrir seus próprios rastros. Ela revelou tudo.
Ricardo vinha vendendo segredos comerciais da empresa para concorrentes há anos. Ele havia desviado milhões de fundos corporativos para contas offshore em paraísos fiscais, preparando sua própria fuga dourada. E o pior, a gravação de áudio. A gravação que a mídia recebeu era, de fato, uma fraude, disse Clara. Mas não a que vocês pensam. Ela apresentou um relatório de um especialista forense em áudio. A gravação era uma manipulação digital sofisticada, uma deepfake de áudio, criada usando trechos de horas de discursos públicos e ligações telefônicas de Arthur. E, Clara continuou, meus investigadores encontraram o especialista em áudio que o Sr. Ricardo pagou para criar essa farsa. Um homem que, em troca de imunidade e proteção, está mais do que disposto a testemunhar. A sala do conselho ficou em choque. Ricardo ficou pálido, seu rosto passando de raiva para puro pânico. Isso é um absurdo, mentiras! Ela está desesperada. Eu tenho os registros bancários, disse Clara jogando-os na mesa. As transferências para a conta offshore do especialista, os e-mails criptografados. Eu tenho tudo. Ricardo Monteiro foi escoltado para fora da sala pela segurança. A polícia o prenderia no lobby. Arthur olhava para Clara, seus olhos cheios de admiração, amor e descrença. Ela havia salvado a empresa. Ela o havia salvado. Mas Clara ainda não havia terminado. Ela se virou para o conselho. Agora deixem-me dizer a verdade completa. E ela fez. Ela admitiu tudo. Sim, nosso casamento começou como um contrato. Sim, foi inicialmente um arranjo para satisfazer Heitor e proteger a empresa de Ricardo. Meu marido estava desesperado para salvar o legado de seu avô, e eu estava desesperada para salvar a vida da minha mãe. O conselho ouviu, em silêncio. Mas, ela continuou, sua voz embargando pela primeira vez. O que começou como uma mentira mudou. Nós nos apaixonamos. De verdade. Nós íamos contar a Heitor, mas a doença dele piorou tão rápido. Nós rasgamos o contrato antigo dias antes do escândalo. Ela mostrou a eles o novo documento que eles haviam redigido. Não um contrato, mas votos matrimoniais que planejavam renovar em particular, sem cláusulas comerciais, apenas promessas. O silêncio na sala era pesado. Então, o membro mais antigo do conselho, um homem que fora o melhor amigo de Heitor por 50 anos, pigarreou. O que a senhora Monteiro diz é verdade, ele disse, a voz embargada. Heitor me confiou algo antes de morrer. Todos os olhos se voltaram para ele. Depois que ele viu o noticiário, depois do infarto, em seus últimos momentos de consciência, ele me chamou ao hospital. Arthur estava dormindo na cadeira. O conselheiro olhou para Arthur com gentileza. Heitor me disse que perdoava você, meu rapaz. Ele disse que entendia por que você fez isso. E ele disse que, vendo a maneira como você e Clara olhavam um para o outro, mesmo quando pensavam que ninguém estava vendo, ele estava convencido de que o amor de vocês havia se tornado real. Arthur sentiu as lágrimas caírem. Seu avô o havia perdoado. Heitor, continuou o conselheiro, usou suas últimas forças para fazer uma alteração final em seu testamento. Em vez de revogar o controle, ele o reforçou. Ele deixou instruções explícitas de que Arthur Monteiro deveria manter o controle total e indivisível da empresa, porque ele acreditava que seu neto, com o amor de uma boa mulher ao seu lado, era exatamente o líder que o Grupo Monteiro merecia. O conselho votou. Foi unânime. Arthur permaneceria como presidente. Ricardo estava fora. A empresa estava salva. 6 meses depois, o escândalo se dissipou. Arthur e Clara deram uma entrevista coletiva. Eles contaram toda a verdade. O contrato original, a chantagem, a doença da mãe de Clara, a manipulação de Ricardo. Mas também contaram como haviam se apaixonado, como haviam transformado uma mentira complicada em algo real. Alguns os criticaram pela decepção inicial, mas a maioria do público, surpreendentemente, foi cativada pela honestidade deles. Foi uma história de amor imperfeita, mas real. O Grupo Monteiro, sob a liderança transparente de Arthur e com a inteligência estratégica de Clara, agora oficialmente em seu conselho, recuperou-se e tornou-se mais forte. 6 meses após a morte de Heitor, Arthur e Clara se casaram novamente. Desta vez, não foi na Catedral Histórica com centenas de convidados. Foi em uma cerimônia pequena e privada na praia da Casa do Litoral. Apenas a mãe de Clara, agora em remissão e saudável, e alguns amigos verdadeiros estavam presentes. Sem contratos, sem mentiras. Apenas amor. Clara usava um simples vestido branco de linho, seus pés descalços na areia.
Arthur chorou abertamente quando a viu caminhar em sua direção. Quando eles trocaram seus votos, as palavras vieram de seus corações, não de um roteiro. E o beijo que selou a união não foi para as aparências, foi porque eles não podiam imaginar não fazê-lo. Naquela noite, observando o pôr do sol sobre o Oceano Atlântico, Arthur segurou Clara em seus braços. Eu te amo tanto, ele sussurrou. Sou grato por cada momento, mesmo os difíceis. Especialmente os difíceis, porque todos eles me trouxeram até você. Clara sorriu, encostando a cabeça no peito dele. Sabe, ela disse, às vezes as coisas mais reais nascem das mentiras mais complicadas. Às vezes você precisa se perder completamente para se encontrar. E às vezes o amor chega quando você menos espera. Disfarçado de contrato comercial. Arthur riu, um som genuíno de felicidade. Então ele beijou sua esposa, sua verdadeira esposa. Não por 1 ano, não por 5 anos, mas para sempre. 2 anos depois, Clara deu à luz uma menina, concebida naturalmente, do amor real. Não via fertilização in vitro. Eles a chamaram de Helena, em homenagem silenciosa a Heitor. A pequena cresceu rodeada de amor, ouvindo de seu pai a história inacreditável de como ele conheceu sua mãe. Uma história que começou com uma mentira, mas terminou com a verdade mais linda de todas. O grupo Monteiro prosperou, mas Arthur mudou. Com Clara ao seu lado, ele liderou não apenas com a cabeça, mas com o coração, mantendo as tradições que seu avô amava, mas modernizando a empresa com a compaixão que Clara lhe ensinou. E todos os anos, no aniversário da morte de Heitor, eles visitavam seu túmulo com Helena, agradecendo ao velho por ter acreditado no amor, mesmo quando ele parecia, inicialmente, apenas uma mentira. Porque no final, esse era o verdadeiro legado de Heitor Monteiro. Não o império que ele construiu, mas a lição que ele ensinou, que o amor, mesmo começando da maneira mais errada possível, sempre encontra um jeito de se transformar em algo bonito, real e eterno. Será que essa história também te tocou? Às vezes, entramos em situações pensando que sabemos exatamente o que estamos fazendo. Um contrato, uma transação, tudo controlado. Mas a vida, e especialmente o amor, tem outros planos. Clara pensou que estava assinando um contrato. Arthur pensou que estava comprando uma solução. Nenhum deles imaginou que encontraria algo real. Se você também acredita que o amor verdadeiro pode nascer das circunstâncias mais inesperadas, deixe o seu like neste vídeo. Queremos saber a sua opinião. Você acha que eles deveriam ter contado a verdade para Heitor desde o início? Ou a mentira foi justificada para salvar o legado? Comente aqui embaixo o que você faria no lugar de Clara. E se você adora histórias que provam que a vida é mais surpreendente que a ficção e que os contratos podem caducar, mas o amor verdadeiro dura para sempre, inscreva-se no canal. Temos muitas mais histórias como essa esperando por você.